a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás, por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. Eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles, desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem filhos nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Davi trouxe tudo de volta. Você pode dizer amém por essa palavra? Tome teu assento por bondade. O texto que nós acabamos de ler, ele é parte da história de Davi em um período muito crítico da sua trajetória. Durante a sua existência, Davi precisou viver um bom período como exilado político entre os filisteus. A vida de Davi estava ameaçada pela monarquia de Israel. Ele era ungido para ser rei, mas ainda não havia acessado o trono. Quem ainda reinava sobre o povo de Deus era Saul. E Saul ameaçou Davi de maneira muito clara, a ponto de Davi perceber que a sua estada em Israel é extremamente perigosa. Estar em Israel para Davi era tão ameaçador que ele decidiu colocar a sua vida em risco, se apresentando aos seus piores inimigos, os filisteus. E por graça de Deus, ele teve condições de receber abrigo naquele lugar. O rei Aquis, que era governante de uma das províncias dos filisteus, abrigou Davi e deu a ele uma terra, um pequeno lugar chamado Ziclag. Davi não estava sozinho, ele estava com a sua família e com um bando que o seguia. Praticamente 600 guerreiros que caminhavam com ele e atuavam em guerras que Davi participava.
Posteriormente, esse grupo vai ser conhecido como os valentes de Davi. Nesse período, quando Davi é abrigado entre os filisteus, ele oferece uma contrapartida. E que contrapartida é essa? A partir deste abrigo que me foi concedido, eu entrego a minha mão de obra e a mão de obra dos 600 homens que caminham comigo para lutar as guerras dos filisteus. Davi, a partir daquele momento, passou a integrar o exército dos filisteus. E por um bom tempo, Davi guerreou junto com eles as batalhas que este povo apresentava. Mas em um determinado tempo foi convocado para uma outra grande capital filisteia chamada Afeca, um grupo de soldados. E por que não dizer todos eles? E o objetivo dessa convocação era produzir uma guerra contra os israelitas. Todos os filisteus, os homens de guerra que estavam disponíveis, se ajuntaram em Afeca. E junto com esses homens que estão em Afeca se apresentaram Aquis e Davi e os seus homens. Quando Davi chegou em Afeca, e essa é uma viagem de aproximadamente 1 dia e meio, a Bíblia diz que ele é dispensado da guerra, porque os filisteus disseram: já que nós vamos guerrear contra o povo de Davi, é melhor que ele não esteja com a gente. Dispensa Davi da batalha, porque nós corremos o risco de lutar contra o seu povo, e no meio da batalha, ele se revoltar contra nós e atuar de forma infiltrada no meio da gente. Dispensa Davi. Davi e os 600 homens decidem voltar para Ziclag. E é nesse período de ausência, de Davi sair de Ziclag, ir para Afeca e voltar, aproximadamente 3 dias de ausência, que um grupo de amalequitas invadiu Ziclag. E eles invadiram Ziclag com uma intenção: saquear tudo que Ziclag possuía, destruir toda a estrutura da cidade e levar cativo as mulheres, os filhos e as filhas que ali estão. E eles fazem isso. E a Bíblia diz que quando Davi volta com os 600 homens, ele percebe Ziclag incendiada. E quando Davi chega em Ziclag, ele percebe que não houve morte, houve sequestro. E como é que ele percebe isso? Porque não há corpos estendidos no chão. Antigamente, em um cenário de extermínio, os corpos ficavam expostos. Neste dia, só tem a destruição da cidade e ninguém estava no chão como um cadáver. Então Davi entendeu: ninguém foi morto, todos foram sequestrados. E a Bíblia diz que os 600 homens choraram tanto que eles perderam a força. O impacto da cena foi tão grande que eles não conseguiam ficar em pé. Tamanho foi o impacto emocional. Deus vem aqui nessa noite para lembrar a gente que é possível que você tenha entrado nessa casa enfrentando uma das suas piores fases. E Deus quer te ensinar nessa noite como a gente lida com crise. Porque eu gostaria muito de dizer a você que as crises não te atingirão. Mas isso não é uma verdade. Eu preciso ser muito sincero com o seu coração. Ao longo da sua trajetória, em algum momento, a crise vai tocar sua vida. A crise vai tocar seu coração. E você precisa entender que se Deus não te isenta da dor, Deus precisa te capacitar para lidar com ela. Portanto, guarde isso no seu coração. A maior bênção que você vai receber a partir da sua estada no Evangelho não é a bênção do livramento, é a bênção da permanência. Se Deus não livra você daquilo que é mal, Deus sustenta você enquanto o mal persiste em operar na tua vida. E eu quero te lembrar, você já está usufruindo de um milagre sem perceber. E se você entrou pelas portas desse santuário hoje e já louvou a Jesus, você está usufruindo desta bênção, a bênção da permanência. A dor ainda não passou, a crise ainda não acabou, mas você também está de pé, louvando, bendizendo, exaltando o nome santo de Jesus.
É por isso que a gente é capaz de cantar com muita tranquilidade, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Eu não quero trazer ao seu coração uma mensagem de autoajuda, mas essa mensagem é uma ajuda do alto para você nessa noite. Nessa noite Deus veio falar de perto com gente que sofre. Nessa noite Deus veio falar de perto com gente que perde. Nessa noite Deus veio falar de perto com gente que chora. E se você entrou aqui assim, seja bem-vindo ao lugar onde Deus trata as nossas dores. Eu já fui em alguns lugares e eu ouvi a seguinte frase: deixe seus problemas lá fora e venha adorar a Jesus. Hoje o convite é diferente. Traga seus problemas, traga todas as suas dores e venha aos pés de Jesus, porque Ele ainda é o Cristo que chama todos os cansados e sobrecarregados, porque Ele ainda tem alívio para as dores da alma. Há um espírito de cura agindo nessa casa hoje. Há um espírito de restauração pairando sobre esse ambiente. Há uma unção de restauração tocando as nossas vidas aqui. O Espírito de Deus está dentro dessa casa nesta noite. E Ele veio tratar de corações que sofrem aqui. Você está no lugar certo. Você veio para a casa do teu Pai. E Ele vai falar ao teu coração nessa noite. Se você crê nisso, você pode, eu não costumo fazer isso, mas você pode levantar sua mão ao céu. Você pode agradecer Jesus porque Ele recebe você aqui. Você pode erguer a sua voz para bendizer Jesus porque Ele te acolhe aqui. Você pode liberar uma palavra de adoração ao Jesus que te acolhe nesse lugar. Com as tuas dores, com as tuas crises, com os teus lamentos, Ele não colocou você para fora. Ele ainda chama: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Oh, glória, temor não há. Levante a voz e declare: mas eu bem sei que a minha vida está onde? Está nas mãos a presença dele está aqui. A primeira lição que esse texto me ensina é que o ânimo é uma realidade possível, mesmo em meio a um cenário trágico. Todos nós, em algum momento, somos inclinados a acreditar que o que sentimos está diretamente relacionado ao que vivemos. E essa crença te transforma em produto da sua realidade. Ao olhar para esse texto, você percebe que Davi, por um momento, chora compulsivamente a ponto de perder as forças. Porque ao olhar para o cenário de Ziclag, ele tem clareza de que não vive um bom momento, vive um momento de tragédia.
E quem olha para Davi compreende uma conexão clara entre o cenário e a sua postura. Porque por algum momento na vida, nós seremos o produto direto daquilo que vivemos. Só que o mesmo texto que diz que Davi chorou ao ver Ziclag incendiada, é o mesmo texto que, quando continua, vai dizer a nós: Ziclag permanece incendiada, mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Nesta noite, Deus te convida a entender que o que falta para nós não é uma mudança de cenário, o que falta para nós é uma mudança de referência. Davi permaneceu vendo Ziclag incendiada, mas o seu ânimo foi alterado. É como se Davi dissesse a nós sem palavras: o externo não mudou, mas o interno começou a mudar. O que está fora ainda não foi resolvido, mas o que está dentro já foi tratado por uma presença gloriosa, a presença de Jesus. Quando você lê o livro das Lamentações de Jeremias, do capítulo 3, verso 51, você encontra uma declaração do profeta dizendo: o meu olho move a minha alma. O que Jeremias estava dizendo a nós é: eu contemplo Judá, eu contemplo Jerusalém, e eu reagi a tudo que vi. E como ele via cenário de tragédia, ele lamenta a ponto de gerar um livro de lamentações. Deus veio aqui hoje e diz a você: os seus olhos estão ligados a essa dor, os teus olhos estão olhando para essa crise. Mas se os seus olhos forem dirigidos a um outro cenário, você pode, apesar de não existir mudança à sua volta, pode existir uma mudança dentro de você hoje. Eu quero profetizar com clareza ao seu coração: você não vai ver Ziclag mudada ainda hoje, mas ainda hoje pode ver seu coração transformado. Se os seus olhos se levantarem hoje para o alto e céus, você vai contemplar um alto trono, e nesse trono há um Deus assentado, e Ele veio dizer a você: eu continuo controlando a história. Ziclag foi incendiada, mas o domínio ainda está comigo. Levante os seus olhos e reanime o seu coração em mim. É por isso que crente espiritual é incompreendido, porque a gente consegue destoar completamente do cenário que a gente vive. Vamos ser sinceros aqui hoje? Quem aqui tem um problema para resolver? Só quem tem problema, levante a mão. Quem aqui sabe que na segunda-feira vai ter que lidar com isso, levante a mão bem alto. Eu não sei se você percebeu, mas um bocado de gente que levantou a mão dizendo que tem problema, já cantou aqui nesse lugar: tu és digno de tudo. Se entrar alguém aqui no culto e ouvir a gente cantando o que a gente canta, vai dizer: não tem problema, não tem dor, não tem dificuldade, não sofre. Para cantar sim, deve estar tudo bem. Aí o Senhor diz assim: não tem a ver com o que você vive, tem a ver com a minha presença consolando sua alma. Crente não celebra porque tudo vai bem. Crente celebra porque é uma presença que transcende a realidade e que leva a gente a adorar o nome dEle. Se você veio para se reanimar no Senhor nessa noite, o ambiente está pronto, a mesa está preparada, e a gente pode declarar que Ele é digno de tudo. O nosso coração está sendo tratado. Oh, glória! Segunda lição que esse texto me ensina. Aprenda, por favor. No meio das crises, você precisa saber quem de fato você é.
Porque no meio das dores da vida, é possível que quem te cerca atrele a você o rótulo do responsável pela crise que se vive. Davi experimentou isso. Davi, quando chegou em Ziclag, o texto diz assim: e os 600 homens queriam apedrejá-lo. E por que queriam fazer isso? Porque ele era o líder. E estes homens estavam dizendo com essa atitude: você é o responsável por aquilo que a gente vive. Então, porque você é o responsável, a gente mata você. Davi, sem responder a ninguém, vai diante do Senhor e diz assim: o Senhor quer que eu persiga? Eu acho Davi maravilhoso, porque ele não chega diante de Deus se vitimizando, dizendo: fiz tudo e olha agora, governei esse povo e olha agora, levei eles na batalha, olha agora. Davi está dizendo: eu não quero saber o que eles estão querendo fazer, eu estou aqui dizendo: se o Senhor quiser me usar, eu estou à disposição. Eu não quero saber o que os homens querem fazer comigo, eu quero saber se o Senhor ainda quer me usar. Se você crê nisso, levante sua mão, por favor, e repita comigo, por favor: eu não sou a causa do problema. Diga bem forte: eu sou a porta que Deus usa para corrigir essa crise. Diga bem forte: não importa o que alguém vai dizer, eu entendi. Eu não sou causa de problema, eu sou porta de solução. Para de ficar respondendo gente na internet. Para de ficar respondendo familiar naquele grupo. Para de ficar discutindo com gente que quer convencê-lo da sua culpa. Se apresente diante de Deus hoje e diga assim: não importa o que disseram, eu sei quem eu sou. O Senhor quer que eu persiga, o Senhor quer que eu vá atrás deles, o Senhor quer me usar para recuperar. Se o Senhor quiser, eu estou disponível. Ei, terceira lição que esse texto me ensina: aprenda a ter parcerias importantes no tempo da dor. Davi perdeu família, a cidade foi saqueada e incendiada. Escute o que eu vou lhe dizer: o que Davi mais precisa é de um exército pronto. Sabe quem é a primeira pessoa que Davi convida para estar perto dele? Um sacerdote. Eu vou te explicar com muita clareza para você entender. Pastor Marcos, o senhor fez curso de medicina? Então, se alguém aqui tiver um problema de saúde e quiser saber um remédio, uma cirurgia, o senhor não pode nem receitar e nem operar ninguém aqui. O senhor fez curso de direito? Não. Então, se alguém aqui tiver uma causa na justiça em alguma área, não adianta vir aqui no senhor pedir uma petição inicial para ingressar com qualquer processo. O senhor tem alguma especialização em investimentos em Bitcoin, criptomoedas, essa coisa toda louca no mercado? Não. Então, se alguém quiser fazer um investimento doido aqui, não precisa vir aqui, porque o senhor não vai orientá-lo a isso. Mas Deus lhe chamou para ser o quê? Pastor. O problema da nossa geração é que as parcerias espirituais se estabelecem quando as parcerias profissionais dão errado. Tem gente doente que vai procurar todos os bons médicos de Franca e da região. Quando nada der certo, virá até aqui para o Senhor orar. Porque a vida espiritual deixou de ser a origem, passou a ser o final. Davi me ensina: a vida espiritual não é o fim de tudo que deu errado no começo. Vida espiritual é o começo de tudo para dar certo no final. O problema da gente é que a gente tem uma causa na justiça e ao invés de vir orar, a gente procura todos os escritórios de advocacia. Quando todos eles dizem assim, não tem jeito, a gente busca o pastor e diz assim, dá para orar? Jesus veio aqui para dizer a você: se tivesse orado no começo, não estava até agora sofrendo. Se tivesse orado no início, não estava até agora patinando. Mas a vida espiritual deixou de ser origem e passou a ser detalhe.
Pastor Marcos não fez medicina, mas o dia que você tiver uma doença, antes de ir qualquer médico, vem aqui e diga assim: põe a mão na minha cabeça, unge minha vida, porque eu ainda creio que gente de Deus pode auxiliar a gente com problema a ter contato com Deus. Eu já cansei de receber gente no gabinete que diz: pastor, eu já tentei de tudo, como nada funcionou, eu vim aqui para o senhor orar. E eu não tenho a menor preocupação em responder esse tipo de gente. Eu respondo com muita franqueza e muita direção. Se estivesse aqui no começo, não estaria padecendo até agora sem direção. Vida espiritual não é detalhe, vida espiritual é primazia. Vida espiritual não é um detalhe, vida espiritual é o nascedouro. Se você deixar de crer em quem fala com Deus, em quem ora para Deus, em quem tem relacionamento com Deus, sua vida está fadada ao fracasso. Mas se você ainda acredita que Deus ainda fala e que Deus ainda age através de parcerias, encontra alguém para orar, encontra alguém para jejuar, encontra alguém para botar o joelho no chão contigo e diga: vamos falar com Deus. Não gosto de fazer isso, mas vou fazer porque estou pregando. Olha para alguém do seu lado e diga para ele assim: se eu precisar, eu vou ligar para você orar. Não, você está muito sem fé nessa noite. Você deveria dizer para pelo menos umas 3 pessoas: já garante, se eu precisar, eu vou ligar para orar. Se eu precisar, eu vou te convidar para jejuar. Se eu necessitar, a gente vai falar com Deus primeiro. Oh, glória! Parcerias espirituais mudam a nossa vida. O problema é que a gente não dá o devido valor. Mas Davi me ensina: antes de chamar qualquer soldado, chama o sacerdote. Sacerdote não pega espada na mão. Sacerdote não empunha lança. Sacerdote não tem arco e flecha. Mas sacerdote está do lado dizendo: bora falar com Deus, bora orar. E eu creio. Hoje eu não sei porque meu coração está cheio de louvor, mas eu creio que se eu orar, se eu orar, você sabe isso, não sabe, né? Você não pode andar porque você é grávida. Se eu orar, Deus vai responder. Se eu orar, Deus vai agir. Vai entrar na cova e o leão vai dormir. Você pode repetir isso nessa noite? Se eu orar, O céu vai mover. o céu vai mover. Aumente a sua voz e declare: Se eu orar, Deus vai. Deus vai responder. Ah, eu creio nisso. Se eu orar, Deus vai agir. Ele entra aonde ninguém mais Vai entra. entrar na cova Oh, e o leão vai dormir.
não se ora, não se mobiliza exército. Quarta lição, e a gente caminha para o fim. Quando Davi vai orar, ele me ensina que o movimento de oração sem coerência espiritual é o mesmo que não orar eficazmente. Guarde isso no seu coração. Orar não é um problema para quem sofre. O problema é como a gente ora em meio ao sofrimento. Vamos abrir o confessionário aqui hoje? Quem aqui no meio da dor já pediu: Deus, tira o sofrimento? Quem no meio da dor já disse: Deus, me livra? Porque todos nós no meio da crise queremos que Deus elimine o sofrimento. Davi, quando vai orar, ele diz assim: o Senhor autoriza eu perseguir. Guarde o que eu vou lhe dizer. Quem ora pedindo direção não vai perder tempo pedindo provisão. Porque quem caminha na direção de Deus encontra a provisão de Deus no caminho. Se você souber aonde Deus quer que você ande, não peça para Ele dar nada. No caminho Ele já colocou tudo que você precisa. O problema é que a gente perde tempo pedindo provisão para andar no caminho que Deus não nos dirigiu. Deus veio aqui dizer para você: se é para orar, peça para mim. O Senhor autoriza, o Senhor deixa, o Senhor quer, o Senhor de fato está comigo nesse negócio. Sabe qual é o problema da gente? Porque é óbvio, a gente acha que Deus valida. Deus não trabalha com obviedade, Deus trabalha com obediência irrestrita. No reino de Deus não tem nada óbvio, no reino de Deus é tudo direção. E é direção de Deus. Pergunto para você: Davi perdeu a família, você acha que Deus quer a família dele perdida, sim ou não? Não. Davi viu a mulher, os filhos, filhas dos seus homens serem sequestrados. Você acha que Deus quer isso para o seu povo? Sim ou não? Não. O que a gente diria? Não vou nem orar. Vou dizer: Deus, vem comigo, porque nós vamos entrar nessa batalha. Davi me ensina: jamais inicie um movimento porque é óbvio. Se Deus não disser vai, não vá. Se Deus não disser fique, não fique. Você não caminha por obviedade, você caminha por direção de Deus. Aprenda a orar a partir de hoje. Não é Deus vem comigo, é Deus posso ir. Não é Deus me ajuda, é Deus o Senhor quer que eu faça. Porque quem tem a direção de Deus não precisa pedir a provisão de Deus. Ela encontra quem obedece no caminho. Ei, sabe qual é a lição que eu aprendo? É que quando a gente começa a fazer o que Deus quer, eu preciso guardar meu coração em bondade e em misericórdia. Repita isso para você nunca mais esquecer: quem sofre tende a ficar muito egoísta. Repete para você ter certeza, tá? Porque você ficou com medo de dizer que você é egoísta. Você tem que acreditar nisso. Diga bem forte: quem sofre tende a ficar egoísta. Ficou bem tranquilo de falar, né? Ficou fácil para você. Vou piorar. Diga bem forte: eu fico egoísta quando sofro. Vou te provar. Eu e a Priscila temos um casal de filhos. O João é o mais novo. João tinha alguns meses de vida. E eu estava em um culto na igreja onde eu pastoreava, assentado no púlpito. E a poltrona que eu estava sentado era bem do canto aqui, bem igual é aqui. Onde vocês estão assentados aqui era um coral. E a minha esposa estava sentada no último banco. Ela foi amamentar o João. Quando ela estava amamentando o João, ela levantou e saiu, tinha uma porta lateral. Ela saiu. Quando ela saiu, passou alguns minutos, entrou um obreiro, pegou no meu braço e disse assim: pastor, desce aqui, tem um problema. Eu desci.
Quando eu desci, a porta dava numa garagem. Quando eu entrei na garagem, a Priscila veio com meu filho e entregou ele para mim. Ela já estava chorando. Quando eu peguei ele, ele estava parado, não respirava, os lábios já roxos. Eu disse: o que aconteceu? Ela disse: ele parou de respirar e não volta. Naquele momento eu fiquei tão desesperado que eu abracei meu filho e comecei a orar: Senhor, não tira meu filho. Eu repreendo o espírito de morte. Comecei a orar, clamar. Nisso, a diaconia da igreja já tinha se movimentado. Pararam um carro na porta que saía daquela garagem. E o irmão gritou: pastor, vem, entra aqui. Eu entrei no carro, ela entrou comigo. Esse irmão saiu igual um desesperado. Ele passou sinal vermelho, ele fechou gente, ele entrou em rua errado, ele fez o que não devia. E eu olhando, dizendo assim: ele é bom, ele é o melhor. Quando ele parou na frente do pronto-socorro, eu desci, e normalmente você se apresenta, você diz assim: meu nome é tal, meu nome é tal, esse aqui é meu filho tal. Quando eu cheguei na porta do pronto-socorro, sabe o que eu fiz? Entrei. Tinha um bocado de gente sentado lá, eu nem olhei para ninguém. Quando o segurança foi falar, eu já estava dentro. Entrei no hospital, o primeiro ser humano de branco que eu vi, com um estetoscópio no pescoço, eu segurei e disse assim: meu filho está morrendo, socorre meu filho. Ele olhou para mim e disse assim: calma pai. Eu disse: calma nada. E segurei. E eu não sei, quando a raiva vem, quando a adrenalina sobe, a força aumenta. Eu tinha a sensação que ninguém tiraria ele dali. Então eu fiquei com uma mão no meu filho aqui, a outra nele aqui, dizendo: salva meu filho. Ele falou: tá bom, me dá seu filho. Quando eu peguei meu filho e dei a ele, veio duas enfermeiras e entraram com ele numa sala. O que eu fiz? Entrei atrás. Uma enfermeira de 1,60 m veio me tirar da sala. Quando ela botou a mão e disse assim: sai pai. Eu falei assim: não faz isso, com todo respeito, vai dar ruim para a senhora. Ela se afastou, veio a outra enfermeira com muito jeito e disse assim: pai, nós precisamos socorrer seu filho. Talvez a gente precise fazer algumas manobras aqui, precisamos de privacidade. O senhor não pode sair, por favor? Ajuda a gente a ajudar seu filho. E eu fui dando um passo para trás, como quem diz assim: eu saio, mas não quero sair. Quando eu estou chegando na porta, que eu estou saindo, o menino volta, bum, e começa a chorar. O médico olhou para mim e disse assim: pai, fica calmo. Ele voltou. Quando eu ouvi meu filho chorar e o médico disse: ele voltou, pode ficar tranquilo que agora nós vamos examiná-lo. Eu, pela primeira vez na vida, tive a sensação de perder as forças. Eu encostei na parede do hospital e eu sentei. Naquela hora, começou a passar tanta coisa na minha cabeça. E aí eu comecei a pensar: cadê minha esposa? Eu não sabia onde eu tinha deixado ela. Eu não sabia onde estava o irmão que me levou. Eu não sabia o que tinha acontecido com mais ninguém. Quando eu voltei procurando ela, eu cheguei na portaria, eu vi um monte de gente passando mal. E todo mundo me olhando meio assim: esse cara foi o que cortou a fila de todo mundo. E eu assim, bem procurando: cadê o irmão, cadê a Priscila? Naquele dia eu entendi: quando você sofre, você não dá atenção para mais ninguém que sofre. Você fica tão preocupado com o seu sofrimento que você retém toda a bondade e toda a misericórdia, porque você quer ser livre do teu problema. Davi me ensina, no meio da minha dor, ele para ajudar um homem egípcio, que ele não sabe de onde vem, não sabe o que aconteceu, mas ele investe tempo para cuidar, para dar água, para dar comida e para dizer: quem é você? Jesus veio aqui para dizer: cuidado, no meio da sua dor você fica egoísta demais e fecha os olhos para quem sofre à sua volta, mas discipline seu coração em meio à sua dor, continua ajudando pessoas. Você não tem ideia de quem você está socorrendo nessa jornada. Quando Davi acaba de socorrer aquele homem, que ele volta e recobre as forças, Davi diz assim: quem é você? Ele diz assim: sou um egípcio. De onde você vem? Eu passei pelo lado sul de Judá, das terras de Caleb.
Inclusive eu botei fogo em Ziklag. Você está de brincadeira. Você botou fogo em Ziklag? É. Você estava com o bando? Eu sou desse bando. Você consegue me guiar até lá? Aham. Você não sabe quem você levanta no caminho. Muitas vezes, no meio da sua pior dor, quando você decide ajudar, você está levantando quem vai ser a porta do teu milagre. Eu termino. Um dia fui pregar numa cidade chamada Colombo, no interior do Paraná. Quando terminou de pregar, o líder disse assim: preciso muito conversar com o senhor. Falei, é mesmo? Ele é. Falei, tem que ser hoje? Ele, tem que ser hoje. Fomos para a lanchonete e ele foi conversando. E desabafando. Quando deu 3 horas de conversa, a esposa dele disse assim: amor, vamos embora. Ele falou assim: pode ir, vou ficar com o pastor. E eu olhando para ele, tipo assim, eu queria tanto dormir. Viagem, volta. Ele olhou para mim: então, né, pastor, a gente fica, ela pode ir, né? Eu disse: aham, pode. E ele foi, explorou. Quando a gente conversou quase 4h30, ele disse assim: nossa, pastor, como aliviou. Falei, amém. Ele falou assim: vamos fazer um acordo? Eu vou te ligar periodicamente até eu resolver essa situação. Falei, amém. Por que eu disse amém? Ele me ligava e quando ele falava pouco era 1 hora. E assim foram alguns meses, até o dia que ele me ligou e disse assim: Pablo, Deus agiu, está resolvido o problema. Obrigado pelo tempo que você dedicou para mim. Deus te abençoe. E eu disse para ele: você não sabe o quanto eu orei para Deus resolver esse problema. Se tinha alguém que eu queria que Deus ajudasse, era você. Ele disse: pastor, obrigado pelas orações. Eu falei: fique tranquilo, que nunca mais tenha problema. Pastor Marcos, passou alguns meses, eu tive um problema no joelho. Fui no médico, o médico olhou, fez os exames e disse assim: cirurgia. Eu falei: não, estou novo ainda. Ele falou: é, mas está grave. Eu falei: tem alguma alternativa? Ele falou: tem. É um tratamento com remédio novo, só que é caro. E quando alguém diz para você que é caro, às vezes ele está achando que você é pobre. Aquele dia ele tinha certeza, eu era mesmo. Só que pobre às vezes é orgulhoso, e aquele dia eu estava orgulhoso. Olhei para ele e falei: não, pode receitar, pode receitar. Ele olhou para mim e disse assim: mas é caro. Saí do consultório dele com a receita. Quando eu entrei na farmácia, que eu entreguei, o farmacêutico olhou e disse assim: ih, é caro? Eu falei: meu Deus, será que eu estou com uma cara de pobre tão grande assim? Será que eu estou aparentando tanta miséria assim? Aí eu falei: por favor, faça o orçamento. Quando ele entregou o orçamento, eu disse para ele o que todo pobre disse: vou conversar com a minha esposa e já volto. Quem já fez isso, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Eu não sou o único pobre nessa igreja. Voltei para casa, disse para minha esposa: amor, o tratamento é caro. Olha o quanto ficou. Ela olhou e disse assim: nossa, que remédio caro. E aí eu me lembrei, aquele irmão de Colombo trabalhava com remédios, Kleber. Falei: vou ligar para ele, porque ele deve conhecer alguma coisa nesse meio. Liguei para ele, ele disse: pastor, que saudade. E eu pensei comigo, eu não estava muito. Aí eu disse: amigo, eu não quero te incomodar, vai ser bem rápido. Como quem disse para ele: você gastou todo o tempo que você tinha, eu vou ser rápido. Olha, um médico me receitou um remédio aqui para um problema de joelho. E que remédio caro. Meu Deus do céu, isso é um demônio, não é um remédio. Isso é um devorador. Falei: se eu comprar esse remédio, melhora meu joelho e piora meu estômago, porque eu paro de comer. Ele começou a rir, disse assim: qual é o nome do remédio? Eu passei o nome do remédio, ele começou a rir. Eu falei: por favor, não ria não.
Ele falou assim: o que você precisa? Eu falei assim: você não conhece uma farmácia, você não conhece uma distribuidora que tem esse remédio mais barato? E ele continuou rindo. Eu falei: por que você está rindo? Ele falou assim: eu sou o supervisor da marca que fabrica esse remédio. Eu falei: você está brincando? Ele falou: sim, esse remédio é bom, mas é muito caro mesmo. Ele disse assim: me passa seu endereço. Estou com um representante no norte do Paraná essa semana, ele vai passar aí. Qual é o tempo de tratamento? Eu disse 90 dias. Ele falou: vamos fazer o seguinte, eu vou deixar para 6 meses. Se precisar, me liga de novo. Ele disse assim: é só para te avisar. Quanto tempo você me ajudou? É o mínimo. Eu não tinha ideia o que eu estava fazendo, mas Deus estava dizendo: eu vou ajudar você aqui na frente. Levanta o caído ali, porque aqui o caído levantado socorre você. Socorre alguém aqui, porque quando ele levantar aqui, é ele que estende a mão e abençoa você. Eu vim lembrar você, no meio da tua dor, abençoe gente, socorra gente, estenda a mão para gente. Se prepare, você está levantando gente que ainda vai abençoar a tua vida. Você crê nisso? Fica de pé. Glória. Ei, quero orar com você. Quero orar por você. Só que hoje o movimento é diferente. Se você de fato entrou aqui, e escute, eu não quero orar por quem tem desejo. Pastor, Deus não cumpre desejo? Cumpre, claro que cumpre. Mas eu não vim orar para quem tem desejo. Eu vim orar para quem tem problema. E problema é diferente de desejo. Se o desejo não for resolvido, a vida caminha mesmo com o desejo não satisfeito. O problema é diferente. Se não resolver o problema, compromete a vida. Então eu não vim orar aqui para quem quer cabelo, irmão. Não vim orar para isso. Eu não vim orar aqui para quem quer perder 5 quilos para ficar com shape melhor. Não vim orar por isso. Eu vim orar para quem tem problema. Porque Jesus entrou aqui dizendo: eu vou resolver através de gente problemas que você enfrenta. Pastor, todos os problemas vão ser resolvidos? Não. Mas tem gente que Deus marcou esse dia para dizer assim: tua Ziclag vai voltar a viver um tempo de provisão e recomeço. Pastor, e como é que vai ser essa oração? Muito simples. Se você sofre e de fato tem um problema, sai do teu lugar, vem aqui à frente, que eu quero orar por você hoje. Em nome de Jesus. Se você puder, fique bem perto aqui do púlpito. Isso. Eu tenho certeza de algumas coisas aqui. Que tem gente que não faz ideia do que você passa. Tem gente que não tem a mínima noção do que você enfrenta. Só que Deus veio aqui dizer hoje: não é sacerdote que descobre tua dor, é você que descobre o sacerdote para orar. Porque tem horas que a gente diz assim: pastor, na minha dor ninguém me ajudou. Davi me ensina: você não espera o sacerdote vir quando você sofre. Você vai até ele e diz assim: ora comigo. O que vocês estão fazendo aqui hoje é um movimento de fé, dizendo: eu creio no poder da oração. Eu creio que Deus faz. E eu creio que Deus age. E nós vamos ter um outro movimento aqui nessa igreja. Tem gente aqui que também tem problema, mas que hoje vai ajudar você em oração. E o primeiro sou eu. Minha vida não é perfeita, então eu não compartilho perfeição com você, mas eu sou um homem que Deus chamou para compartilhar a palavra nessa noite. E eu vim dizer: se depender de mim, você acabou de ganhar um parceiro em oração, eu vou orar junto com você, para que Jesus mude a história da sua Ziclag hoje. E homens e mulheres de Deus vão fazer o mesmo comigo aqui. Nós vamos orar por essas vidas, porque a Ziclag restaurada de cada um que está aqui, não é um milagre só para ele, é um milagre para nós.
Se você puder, pastor, tem uma irmã que está aí na frente que eu quero orar por ela. Sai do teu lugar e venha. Pastor, tem um irmão aí que eu vou orar por ele. Venha em nome de Jesus. Com todo respeito, temor, tremor, se os obreiros puderem me ajudar nesse momento, eu quero que você me ajude a orar por vidas aqui hoje. Aleluia. Isso. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe, irmã. Isso. Sai do teu lugar e venha. Tem gente que está chegando aqui para orar, e a gente que tem problema, talvez tanto igual você, tanto quanto você. Só que ele está dizendo: eu vim aqui derramar um pouco de bálsamo no tempo dessa dor. Aleluia. Hoje é dia de milagres em Ziklag. Hoje é dia de restauração em Ziklag. Isso, acesse alguém. Você vai ser intencional hoje. Você não vai orar de forma genérica, você vai orar intencionalmente por alguém. E você vai declarar sobre a vida dele milagres da parte de Deus. Enquanto o ministério de louvor, o pessoal da música vai cantar, nós vamos orar por vocês aqui. E vamos declarar sobre a vida de vocês. Há um tempo de recomeço.